Pois é, eu separei esse trecho do Rogério Ceni. Ele acaba dizendo que o Cruzeiro simplesmente não jogou nada. E é difícil você dizer assim de um time que conquista uma virada como conquistou e até mesmo segurou o próprio Bahia, né? Que o primeiro tempo eu acho que foi superior, não chega a ter uma superioridade para mim tão impressionante assim, mas foi superior e o Cruzeiro conseguiu segurar. O Rogério Ceni entende que o Cruzeiro não jogou nada. Vamos ouvir esse trecho aqui. Os jogadores hoje tecer críticas, a não ser em momentos pontuais, como tomadas de decisão no sentido de bloqueio, como foi o segundo gol do Cruzeiro. Nós não podemos deixar um jogador conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso não é uma coisa que a gente nem treina. Nós não vamos imaginar que vai ter uma falta no meio campo, um vai tocar para o outro, vai conduzir e vai deixar. Isso não é uma coisa, isso é uma tomada de decisão que nós temos que ter por si próprio. O atleta tem que ter por si próprio, ele tem que gritar, se comunicar, falar um com o outro. Agora, de resto, nós somos muito superior ao Cruzeiro no jogo de hoje. Não é pouco. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro não fez nada no sentido de construção, de jogar. No final do jogo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida nos últimos 15 minutos. Fora isso, o controle do jogo total do Bahia. Cara, como dizer assim que o Cruzeiro não jogou nada? Eu acho que talvez ele pode ter escolhido ali, não ter escolhido as palavras de uma maneira legal ali na entrevista, ter o calor do momento, a gente pode talvez dar esse desconto, mas concordar eu acho difícil. Você ontem comentou o jogo, inclusive, você abre aqui no YouTube de O Tempo. O que você achou da fala do Rogério Ceni? Feio, né, Léo? É feio, né? Perdeu a oportunidade de ficar calado aí o Rogério Ceni, que é um bom técnico, tem mostrado aí no Bahia, principalmente, mostrou no Fortaleza, foi campeão pelo Flamengo, então é um cara que tem um bom trabalho, mas perdeu uma bela oportunidade de ficar caladinho, né? Chorar na cama, que é lugar quente. Achei uma bobagem sem tamanho, sem necessidade o que ele falou. Eu acho que para você exaltar o seu, você não precisa detonar o outro, né? Você não precisa tirar o mérito do outro, eu sempre falo isso. Então, fala do seu, exalta o seu, fala que o Bahia jogou legal, exalta os seus jogadores e tudo. Mas dizer que o Cruzeiro não jogou nada. O primeiro tempo realmente foi muito ruim das duas equipes, e o time dele também. Jogou nada no primeiro tempo, nenhum dos dois. Mas no segundo tempo, aí sim, o Cruzeiro, depois das mexidas do Leonardo Jardim, o Cruzeiro dominou as ações, tanto que o Bahia parou de atacar, parou de chegar próximo. Se a gente lembrar aqui, você se lembra de alguma grande defesa do Cássio? Teve uma no primeiro tempo, um lance, um chute, se eu não me engano, acho que foi até do Luciano Juba, na entrada da área, e mais nada. Então, assim, dizer que o Bahia jogou muito melhor do que o Cruzeiro e o Cruzeiro não jogou nada, acho que perdeu uma bela oportunidade de ficar calado aí o Rogério, e eu acho feio, acho que é um negócio deselegante, no mínimo, de um treinador de Série A falar dessa forma de um outro time da Série A também, né? O Juba, ele teve até um chute de fora da área com perigo, aí só que passou sobre o gol. E o Acevedo, do Uruguai, que teve um chute que o Cássio fez uma boa defesa foi ali. Essa. E outra jogada do Sanabria também, né? Tava entortando lá o William, aí ele também invadiu a área, teve um chute rasteiro e o Cássio também fez ali uma boa intervenção. Mas não teve assim uma grande pressão, né? De longe não foi o jogo que o Cássio mais trabalhou no Cruzeiro. Também achei infeliz essa fala aí do Rogério Ceni. Ele pode dizer até que o Bahia pode ter sido superior ao Cruzeiro com um volume de jogo boa parte dos minutos. Mas dizer que o Cruzeiro não fez nada, não viu um Cruzeiro, por exemplo, muito diferente do que estou acostumado a ver no campeonato, Mabi. Talvez pode pintar um pouquinho de desgaste, assim, uma dificuldade do Cruzeiro, de fato, de concluir o seu contra-ataque, né? No primeiro tempo, aquela pressão que a gente estava acostumado a ver do Cruzeiro. Mas, assim, não foi um Cruzeiro que fez um jogo horrível e simplesmente ganhou. Eu, pelo menos, não vi assim. Sim, eu acho que ele passou atestado aí de perdedor mesmo, de derrotado, passou recibo. E acho que é isso, assim, o Willian teve muita dificuldade com o Sanabria, né, no início do jogo, o Christian não estava em um jogo muito inspirado, o Matheus Pereira também no primeiro tempo ficou muito discreto, e normalmente é quem dita ali o meio campo do Cruzeiro, né, dita o ritmo. Mas, mais uma vez, o Cruzeiro foi letal quando precisou ser, né, então, acho que quando o Rogério Ceni vira e fala que o Cruzeiro não fez nada, mas quem não fez nada foi a defesa dele, que não foi lá para tirar a bola do Gabigol, que teve liberdade para chutar. Os marcadores dele não fizeram nada com o Sinisterra sozinho, sabe? Então, acho que eu tô nessa que o Seabra falou, assim, você perde a oportunidade de você falar do seu time,
Por que o Bahia teve todas as oportunidades, abriu o placar no golaço, tinha um jogo na mão, permitiu que o Cruzeiro virasse, empatasse e depois virasse, sabe? E em um jogo que o Cruzeiro não foi letal no primeiro tempo, como a gente está acostumado a ver, né? Até por ser fora de casa, tinha esse tabu muito grande contra o Bahia. Então, ele teve a oportunidade de ganhar do Cruzeiro ali no primeiro tempo. O Cruzeiro não fez um grande jogo. A defesa do Cruzeiro, sim, como é muito consistente, se manteve contra o Bahia. Mas aí falar que não fez nada, o Bahia deve ter feito alguma coisa quando tomou de 5 do Mirassol, né? Aí deve ter feito. É triste. Vindo do Rogério Ceni ainda, né? Que é um técnico que está crescendo tanto aqui no Brasil. Ô, Léo, como é que algumas coisas não mudam, né? Se uma pessoa está há muito tempo sem acompanhar futebol e depois de algum tempo aterriza por aqui e acompanha o futebol, vê o Rogério Ceni falando, fala, gente, a gente já escutou o discurso, como o Seabra destacou aí, muito infeliz, né? Você falar de uma outra equipe que faz uma campanha que faz e desmerece, né, uma vitória dessa. Depois ele até tenta corrigir, né, no ponto de vista técnico e tal, mas aí já tinha falado a besteira que falou, o Rogério Ceni, e expõe também, né, porque ele acaba expondo o jogador, né, como ele já fez em outras entrevistas, né, a gente não treinou uma situação em que dá espaço para ele, falou do Cauli, né, porque o Cauli dá espaço, que não é marcador, inclusive, o Cauli, mas ele dá espaço para que o Gabigol possa chutar para o gol, ele deu espaço, ele mais uma vez expõe o jogador, não é a primeira vez que isso acontece, né, então aqui, para poder falar de número, então, já que ele pega os números e corroborar exatamente isso que você falou, né, Léo? Sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Posse de bola, 62% para o Bahia, e se quiser a gente pode trazer os números aqui do aproveitamento do Cruzeiro com menos posse de bola que o adversário. E aí são números assustadores, mais de 80% o Cruzeiro tem com menos posse de bola que o adversário. Só que aí a gente vai para um ponto que é o Cruzeiro letal que a Mabi falou, né? Gols esperados, o Cruzeiro tem 0,8 de gols esperados. Aí, valeu, Léo, obrigado pelas... Vamos ver se eu não vou repetir alguma informação que tem não, aí. Pode ir aí, mas essas são as estatísticas do jogo de ontem, mas pode concluir seu raciocínio aí. Tá, eu tenho algumas outras aqui, mas eu vou passar nessas aí também. Grande chance, o Cruzeiro criou 2, enquanto o Bahia criou 1. As finalizações, a gente tem aí 13-10, né, que são números parelhos, né, mas aí, se a gente for analisar como acontecem essas finalizações, um chute na lua é considerado uma finalização, só que a gente precisa entender qual chance clara tem dentro de um jogo. Chutes a gol, o Bahia deu 5, o Cruzeiro deu 3 escanteios. O Cruzeiro teve 5, enquanto o Bahia teve 6. E desarmes também, além dos cartões amarelos, aí tem número de faltas também, faltas 12 contra 11, cartões amarelos 3, o Cruzeiro 1, o Bahia, e desarmes, o Cruzeiro teve 22, enquanto o Bahia teve 18. Então os números aqui mostram um pouquinho do que é o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, se o Rogério Ceni não conhece ainda, né? Porque se todos os adversários perderam para o Cruzeiro, foram levar em consideração a posse de bola ou o chute para o gol, acho que quase todo mundo vai poder reclamar ou dizer que jogou melhor que o Cruzeiro. Inclusive o Atlético, né, que teve mais posse de bola que o Cruzeiro e foi eliminado num 4-0 do agregado. Essa é uma tônica do Cruzeiro no campeonato, né, de ter menos a bola nos jogos. O Leonardo Jardim, quando foi perguntado sobre isso, não gostou muito, né, de colocar que sistematicamente que isso acontece, mas a gente observa nos jogos do Cruzeiro, a cada rodada o Cruzeiro tem menos posse de bola. Um jogo ou outro é quase raridade o Cruzeiro ter mais posse que o adversário.